Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da SaaS Trading Academy. Eu me chamo Guila e hoje a gente vai fazer juntos aqui mais uma análise completa do mercado, beleza? Lembrando que a nossa análise são sempre feitas em dupla, eu e o nosso querido Seninha, mas na ausência de um, o outro assume aqui. Então hoje sou eu quem tô aqui guiando vocês, beleza? Seninha tá viajando, mas logo mais ele tá de volta. Nós estamos metendo bala junto, tranquilo? Então, assim, galera, sem muita enrolação, fazer uma análise rápida hoje, uma análise relâmpago, entre aspas, beleza? E amanhã nós temos decisão de juros americanos, beleza? Juros americano. Isso coloca o mercado numa encruzilhada hoje, quem sabe? Ou o mercado espera a notícia para soltar a volatilidade só amanhã, ou as baleias aí, a galera começa a se posicionar ainda hoje, trazendo movimentos mais fortes antes da decisão. O que que vocês acham, hein? Eu acho que a gente já tá mostrando aí alguns movimentozinhos. Bitica deu uma pancadinha pra cima agora. Inclusive, assim, vamos lá. Vamos pular aqui pro gráfico logo. Compartilhar aqui a tela. Bora. Compartilhar aqui a tela. Tamo on. É isso aí. Beleza. Então, assim, Bitica, olha aí. Olha só. Pitica dando uma pancadinha lá em cima. Olha aí, velhinha verde, batendo agora aí os seus 94. Estamos praticamente agora em 94 mil dólares. O que é que vocês acham disso? É uma beleza, né? Mas vamos dar uma analisada nisso com mais calma, que eu acho que isso não é conto de fadas, não. Acho que tem umas coisinhas aqui pra gente considerar por trás desse movimento do Bitica, beleza? E assim, galera, eu sei que às vezes parece meio repetitivo, né? Falar dos mesmos pontos aqui todos os dias, mas investir é exatamente isso, né? Observar, esperar, monitorar suportes e resistência e essa disciplina que a gente constrói aqui juntos é o que faz a gente sobreviver no longo prazo, tranquilo? Então, assim, vou pular aqui o gráfico rapidinho para a gente ir bem aqui para o heat map, nosso querido heat map, que eu acho que é um indicador importante que a gente tem para hoje. Olha só isso aqui, galera. Olha, olha. Opa, o computador não tá ajudando, não. Mas vamos lá. Olha, olha aqui. Olha que interessante. Ontem, né, nós tínhamos aí mais de 9 bilhões de dólares a serem liquidados caso o Bitcoin voltasse aí pro seu, batesse ali os seus 100 mil dólares, né? E hoje a gente não tá nos 100 mil dólares ainda, mas tem muita gente sendo liquidada nesse momento aqui. Ó. Olha, olha isso aqui. Pá, pá, pancadinha lá em cima, parando aí literalmente todo mundo que tá alavancado, né? Então, assim, o mercado tá pesado porque a alavancagem continua exagerada. E vocês sabem, né? A alavancagem é um imã aí para o preço. Isso aqui, nós estamos aqui só na Binance, mas eu acho que a gente pode até vir bem aqui. Liquidation History. É isso aí. Olha só aí. Bitcoin 159 milhões em 24 horas, tá? 159 milhões e o nosso querido Ethereum 120 milhões. Esse Ethereum aqui me impressionou mais até do que o Bitcoin. Vamos ver aqui como é que foi um 1 hour. Olha aí, tivemos mais gente sendo liquidada no Ethereum do que no Bitcoin. 6 milhões e 12 milhões em 1 hora, beleza? Então, assim, cuidado, galera, cuidado com a alavancagem, não alavanquem. Então, assim, mesmo a gente vendo aí o Bitcoin batendo os seus 94 mil dólares agora, eu acho que esse movimento, inclusive, está sendo muito bom aqui para o nosso pivô de alta, que já já a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que esse movimento é um movimento mais para pegar ali quem está liquidado e depois a gente sabe que na hora que o preço sobe, muita gente abre long e aí, como o grande imã de preço, né, que a alavancagem tem. Depois o preço do Bitcoin desce aí para literalmente parar essa galera que está alavancada em long também, beleza? Aqui os shortados já estão começando a ser liquidados. Então, cuidado.
não alavanquem, porque o mercado vai pegar. Então, assim, Fear and Greed, a gente pode dar uma olhadinha hoje rapidinho aqui. Estamos aí na beira, né, do medo extremo, mas estamos em medo. 23 pontinhos, né? Então, assim, lembrar que medo extremo é igual oportunidade. Eu acho que é só uma questão de tempo até o mercado devolver aqui essa subidinha que ele tá dando pra gente entrar no medo extremo. Então, esse momento, pelo menos agora que a gente tá gravando esse vídeo, não é um bom momento de compra. É um momento da gente olhar, esperar, né, para ver o que que vai acontecer. Lembrando sempre, a gente tem alguns pontos técnicos muito importantes aqui, né? A gente tem algumas resistências que precisam ser rompidas para a gente voltar a reconsiderar aquele nosso ciclo de alta. Lembrando que agora a gente está em um ciclo de baixa, então a gente começa aqui pela nossa querida linha de tendência. Estamos aqui em uma linha de tendência de baixa forte, né? Vamos lá, botar aqui os três toques. Subir aqui um pouquinho. Pronto, tá. Vou deixar aqui de qualquer jeito, tanto faz aqui. E aí, será que o nosso Bitica rompe essa linha? Tá aí tentando agora nesse momento romper a nossa linha de tendência, hein? Seria um primeiro movimento assim muito interessante. Na verdade, primeiro não, né? O primeiro movimento interessante a gente já teve, que foi está sendo, na verdade, o nosso pivô de alta. Lembrando que a gente tem um fundo, né, um fundo mais alto, temos um fundo e um topo, aí fundo mais alto, topo mais alto, fizemos outro fundo mais baixo aqui e estamos aí agora talvez caminhando para um topo mais alto também, né? Seria muito, muito interessante se a gente fechasse aqui essa candle diária aqui acima dessa linha de tendência de baixa, beleza? Vamos ficar de olho de qualquer forma. Agora é um momento para se observar e não entrar em ação. Tranquilo? É, outra coisa interessante que a gente pode observar aqui, galera, é o seguinte. Vamos diminuir aqui nosso gráfico só um pouquinho. Nosso gráficozinho, vamos diminuir ele só um pouquinho aqui e tal. Vamos lá. Temos aqui a nossa cunha, né? Nossa cunhazinha. Botada aqui. Temos aí a nossa cunha descendente, né? Temos aí a nossa cunha descendente. A gente tem uma cunha descendente aqui que tende a romper para cima. Quem sabe a gente não tá vendo um rompimento dessa cunha agora, galera, né? A gente só pode confirmar isso quando o diário fechar, né? E a candlezinha verde estiver acima disso. E caso no outro dia ela não devolva tudo, né? Ela faz, se no outro dia ela fizer uma candle vermelha, simplesmente cancelando essa candle verde que a gente está fazendo aqui, aí não adianta de nada. Então, vamos observar. Outro ponto interessante que a gente tem que fazer é romper essa cunha. Não conseguimos fazer isso agora. Vamos observar para gente, para ver se a gente consegue fazer isso, né? É, temos também outro ponto importante aqui para o nosso querido Bitica, média móvel de 50 dias. Seria muito, muito, muito interessante o nosso querido Bitica romper, passar aí para cima da nossa média móvel de 50 dias. Tranquilo? Estamos aí, talvez tentando chegar nela agora, quem sabe? Temos também aqui, vamos lá, uma retração. Cadê meu Fibonacci? Tá aqui. Outra coisa interessante que a gente tem que fazer, retraçãozinha desse Fibonacci aqui, ó, da queda do dia 11 de novembro, né? A queda dos 107 mil dólares, no caso. A gente tem aqui para a gente fazer uma retração dessa queda, nós temos que passar aqui, ó, 96, 97 mil dólares, beleza? Então, vou botar aqui, bem aqui, ó, cadê a retração? Onde é? Exatamente aqui, 97 mil dólares. Vamos botar aqui, 97K, beleza. Então, temos que fazer aí uma retração
levar um pouquinho mais para cima aqui. Temos que fazer uma retração do nosso Fibonacci dos 107 mil, que seria aqui na casa dos 97 mil dólares, né? Bitica ainda está um pouco longe daí, também está um pouco longe ainda aqui da nossa média móvel de 50. Média móvel de 50 agora também está na casa dos 97, né? Então a gente faria aí com um movimento. Já pensou? Bitica romper os 97 hoje e fecha o diário, hein? Em um dia só a gente faz a retração do Fibonacci e também fecha aí o diário acima de uma média móvel de 50 dias. Seria ótimo, hein? É, mas assim, enquanto nenhuma dessas resistências for rompida, né, a força compradora segue fraca, apesar do nosso pivô aqui de alta que nós estamos no diário. Uma coisa que vale a pena a gente ver é o seguinte, deixa eu ver bem aqui. Cadê o volume? Tá aqui. É isso aqui, ó. Estamos no pivô de alta, estamos, mas olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Oh, meu Deus. O nosso volume está descendo, né, e não subindo. Então, apesar da gente estar no pivô de alta, o volume na força compradora ainda está fraco, né? A gente precisa ver esse volume aí dando uma subidinha, mostrar uma força para da galera compradora para que esse pivô fique mais interessante, né? Porque se continuar assim do nada a gente vai devolver esse pivô todinho que a gente está tendo e vai dar em nada. Então assim, esse suporte aqui dos 84 mil que a gente já até marcou continua sendo um nível que, na minha opinião, claro, vai decidir muito aí o caminho do Bitcoin, né? É, segurou o respiro, perdeu, abre as portas para quedas maiores, beleza? É, então, assim, vamos observar, vamos observar, vamos observar. Hoje é um dia da gente observar o nosso Bitica, não é um dia da gente fazer aí, tomar decisões, não vamos tomar decisões precipitadas, beleza? Vamos observar. Ver aí, toda vez que a gente vê uma candlezinha verde dessa esticada para cima, não é um momento de comprar, é um momento de observar e, e rezar aí para que todas as resistências que a gente precisa que sejam rompidas, elas sejam rompidas e a gente reconfirme o mais rápido possível o nosso retorno para o ciclo de alta, beleza? Então, assim, a nossa tendência ainda está de baixa, né? Nada foi rompido ainda, apesar desse pivô de alta que a gente tem. No diário, como eu já disse, temos aqui o nosso pivôzinho de alta, mas a força compradora ainda está, né? Ainda não está legal. A força compradora ainda está fraca no meu ponto de vista. E aí o que acontece? A gente também tem aqui, galera, o seguinte: temos uma vamos aqui no semanal, se eu não me engano, tá aqui no semanal. Mas nós temos aqui uma bandeira de baixa. Temos aqui uma possível bandeira de baixa no gráfico semanal, beleza? Ó, cadê? Será que eu sou bom de desenho? Vamos ver se eu consigo desenhar ela aqui. Eu vou pegar a linha de tendência que aí fica mais fácil, vai. Temos aqui, ó, uma possível bandeira de baixa. Que se o Bitica respeitar essa bandeira de baixa, o que acontece é isso aqui, ó. Faz ela e depois vai lá para onde a gente não quer que ele vá. Temos aí então uma possível. Vou tirar aqui a linha de tendência, tá? Para não ficar tão confuso. Então temos aqui uma possível bandeira de baixa no semanal, né? É, no mensal a gente tem. Vamos apagar aqui para não ficar confuso, tá, galera? Então vamos lá. Podemos ir aqui para o mensal agora. Que o que que a gente tem no mensal? Temos uma estrutura ainda de bull market, né? Estrutura no mensal ainda de bull market.
Ah, Guilherme, por quê? Porque o nosso fundo aqui está ainda mais alto, né? Então nós eh, ainda estamos aí na estrutura de Bull, né? Topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos mais altos, por exemplo, fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Estamos ainda aqui com um fundo mais alto, tranquilo? Por isso que é muito importante a gente não perder aqui essa casa dos 82 mil dólares. E, mais importante ainda, bem aqui, ó, que é onde tem essa sombrinha dos 78, 77 mil dólares. Perdeu isso aqui e aí pronto. Confirmou. É a última coisa que o Bitcoin precisa para confirmar o seu bear market. Ah, Guilherme, confirmou o bear market, vai para onde? Não sei. Não sei. Se eu soubesse, ia ser ótimo, né? Mas acredita aí que a gente vai explorar a casa lá dos 60 mil dólares. Inclusive, bem aqui, ó. Acredito que a gente vai explorar essa casinha aqui dos 60, 67 mil dólares. Perdeu isso aí, aí não. Aí a gente vai lá para 50. Lembrando, isso aqui é só a minha opinião, né? Eu não consigo prever o futuro. Estou aqui para fazer a análise gráfica com vocês e é isso. Então, assim, estrutura de bull, topos e fundos ascendentes ainda no mensal, mas a gente tem sinais importantes de bear, né? Porque as coisas não estão tão legal para o Bitica, né? Como a gente já falou, a gente tem aí o preço abaixo da média móvel de 50 semanas, né? Vamos cá, peraí. Toda hora tendo que mudar aqui o tempo gráfico para mostrar para vocês, mas é assim mesmo. O computadorzinho tem que sustentar aí os nossos movimentos aqui, do mesmo jeito que o mercado tem que sustentar o Bitica. Brincadeira. Não, não é brincadeira, mas vamos embora. Então, vamos embora. Média de 50 semanas. Preço ainda abaixo, né? Na média de 50 semanas. Estamos ainda também abaixo do que? Alligator. Bora. Olha aí. Olha esse alligator no semanal aí. Boca aberta, apontando para baixo. Estamos abaixo, né, do alligator semanal. E, na minha opinião, o grande finale aqui que a gente tem de sinais aí do nosso querido bear market, ou melhor, do nosso não querido bear market, né? Ou para alguns que veem isso como oportunidade de compra, o nosso querido bear market. Então vamos lá. Temos aí no mensal mais uma vez o nosso MACD. Vamos lá. One month. Cadê o MACD? Onde é que ele tá? MACD. Olha só isso aqui. Vou abrir todinho aqui para vocês verem. Olha só. Olha só. MACD mensal cruzado para baixo, sinal pesado de possível mudança de ciclo. Olha aí, cruzado para baixo. Rapaz, então é isso, né? Por isso que as coisas não estão tão legais aí para o nosso querido Bitica, porque temos ainda muitos sinais, e temos neste momento vários sinais de bear ainda, apesar da gente não ter tido nenhum topo, né, nenhum indicador, nada mostrou topo para a gente. Na verdade, tem muita coisa mostrando fundo, né, ou que a gente está perto de fundo, mas mesmo assim, é, as coisas não estão legais, pelo menos levando aqui em consideração todos os nossos indicadores que a gente mostrou aqui, as coisas não estão legais. Na verdade, estão até meio confusas, né? Porque, enfim, é, é confusão aí desse ciclo, né? Esse ciclo tá diferente porque a gente não teve esse sinal claro de topo, como nos ciclos anteriores, então a leitura fica mais ou menos. é, a estrutura macro ainda tá aí alta, né? Mas os indicadores dizendo que a gente está aí mais perto do fundo do que do topo. É literalmente um ciclo aí dividido entre Bull e Bear. E o que vai ser, aí só Deus para dizer. E olha lá. Então vamos lá, né? Hum, deixa eu ver aqui. O que mais que a gente pode falar aqui, galera? A gente vai já já pular pras altcoins, beleza? Lembrando, são análises rapidinho aqui para vocês. Já já a gente pula para as altcoins. Falar aqui mais ou menos umas notícias
que eu considerei importantes para trazer para hoje, né? A gente teve aí a Glassnode, né? Glassnode comentou que está vendo sinais parecidos com os sinais de 2022, ou seja, mais uma gigante aí levantando a bandeira de possível bear market, né? A gente também ontem, se eu não me engano, a gente teve o Michael Saylor, outra notícia que é essa, pô, o Michael Saylor tá segura o Bitcoin. O que que imagina onde o Bitcoin estaria se o Michael Saylor não estivesse comprando o que ele tá comprando aí? A gente teve então o Michael Saylor comprando aí 10 mil Bitcoins, é, algo perto aí de US$ 1 bilhão. Ontem, se eu não me engano, foi ontem, né? Então, assim, enquanto alguns indicadores mostram aí a fraqueza, né, institucionais como ele continuam acumulando aí fortemente. É isso. Então, assim, não está legal para o Bitcoin hoje. Vamos observar. Vou botar aqui no diário de novo. Hoje é um dia de observar, principalmente agora, nesse momento aqui, que a gente está fazendo essa análise. Momentinho de observar. Esperar o Bitica fazer esse movimentozinho dele aqui para cima. Caso ele rompa aqui, ele venha romper essa casa dos US$ 97 mil, ótimo, maravilhoso, mas ainda a gente não confirma aí o retorno para o ciclo de alta. Ele precisa romper, na minha opinião, essa daqui, ele precisa fazer a retração dessa queda aqui. Então, rompeu aqui o 107, aí minha esperança fica lá em cima. Mas qualquer coisa abaixo disso, torcer, né? Como aquele rompeu, o Bitcoin rompeu aí os US$ 97 mil. Vamos comemorar pra caramba, sensacional. Fizemos aí a retração do Fibonacci dos 107 mil. Agora vai ser buscar aí os 107 mil para confirmar o ciclo. De qualquer forma, espera essa candle aqui fazer o que ela tiver para fazer. E aí, de qualquer forma, se a gente for fazer um topo mais alto, vamos esperar fazer um fundo aí mais baixo para reconsiderar aquela comprinha de leves, né? Então, é isso. A gente pode agora aqui fazer o que agora? Vamos dar uma olhadinha no ETF aí de Bitcoin, vai. A gente saber o que que teve ontem. Saídinha de 60 milhões. Fraca. Foi nada demais, não. Saídinha de 60 milhões, ETF do Bitcoin ontem. Como é que foi a do Ethereum? Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ethereum, tivemos uma saída ontem de 11 mil Ethereums, mas quanto? 35 milhões de dólares. Uma pancadinha mais forte aí pro Ethereum do que pro Bitcoin. Mas de qualquer forma, nada muito significativo, não. Vou voltar aqui pro nosso gráfico para a gente dar uma olhadinha no Ethereum, que tal? Beleza. Vamos. Nossa, velhinha agressiva, hein? Essa do Ethereum. Ethereum aí de volta nos 3.300. Ótimo de ver, né? Cara, pera bem aí, que eu acho que as altcoins devem estar ganhando aí uma dominânciazinha em cima do Bitcoin, não? Vamos ver aqui a dominância rapidinho. Rapaz, não, tá perdendo. Ih, rapaz. É porque o Bitcoin tá subindo também, né? Mas na hora que eu vi esse Ethereum lá em cima. Bom, continuando. Ethereum fazendo um movimentozinho agressivo, né? Nada demais para um altcoin, mas vamos lá. Quantos por cento tá essa candlezinha aqui dele? 9% já. Que isso, Ethereum? Calma. Ou melhor, calma não. Vai com tudo, né? Então vamos lá. Como é que está? Agora eu fiquei interessado aqui para ver como é que tá o nosso Ichimoku Olha isso aí, galera. Ethereum tentando, temos aí a próxima parte, a próxima resistência que a gente vai encontrar aqui na nuvem, né? Lembrando, estamos aqui, o preço está passando aqui para cima. Lembrando, Ethereum ficou acima da nuvem, ficou acima das duas linhas, linha de curto, tendência do curto prazo e a linha de resistência, forte indício aí de alta, né? Isso indica que a gente pode ser que tenha uma alta forte aí. Timoco é um dos melhores indicadores aí que eu acho. Então, caramba, sensacional. Passamos aí acima da resistência. Vamos finalizar esse dia, se Deus quiser, bem acima dela. E vamos encontrar aqui o próximo ponto de resistência, a nossa nuvem.
Vamos ficar de olho, porque a gente só confirma algo depois que a gente passa acima da nuvem. Tranquilo? Alligator. Olha aí o alligator apontando para cima, começando a apontar para cima, né? Interessante que o Ethereum continue nesse movimento que ele está fazendo para que a gente tenha esse alligator. De qualquer forma, a gente passou acima do alligator e o alligator está começando a olhar para cima. Então, tá interessante esse alligator aqui, a nossa média móvel, a gente, caramba! Rapaz, se o Ethereum fechar o diário desse jeito e não devolver tudo amanhã, sensacional. Sensacional. Ethereum lindo hoje, tá muito bonito. Gostei de ver Ethereum hoje. É, de qualquer forma, galera, isso aqui, lembrando, eu não tô aqui para indicar investimento a ninguém, né? Então, cabe a você estudar, entender, fazer sua análise gráfica, montar, juntar as informações e fazer suas estratégias, beleza? Então, aqui, no meu ponto de vista, Ethereum. Não é um dia de compra, é um dia de comemorar, assim, entre aspas, né? Principalmente se a gente fechar esse dia desse jeito, mas é um dia de comemorar e esperar, porque a gente tem que reconfirmar aí o nosso. A gente tem que romper aí, seria legal se a gente rompesse aqui essa casa dos 3.500 aqui do Ethereum, a gente reconsiderar aí que ele vai subir, desculpa, que ele vai subir mais, né? Então, Ethereum, observar e comemorar já o que está acontecendo nesse momento. Se Deus quiser, vamos romper aí essa média móvel de 50 dias. Vamos também apontar o nosso alligator 100% para cima e vamos romper a nuvem do. Vamos ver bem que onde está a nuvem do nosso Ichimoku, só para a gente ver. Estamos aqui exatamente no. A resistência está aqui. 3.400 e a linha vermelha está em 3.800. Aqui embaixo, talvez, ó. Exatamente se o Ethereum fizer esse movimento aqui, a gente vai bater exatamente ali a casa dos 3.600, tá vendo? Então, a gente só reconsidera alguma coisa se o Ethereum passar aqui acima dessa nuvem, né? Se o Ethereum fizer a retração dessa quedinha doida que ele teve aqui, se eu não me engano foi do dia 11 de novembro também, aí a gente pode estar reconsiderando que o Ethereum vai subir mais e até fazendo uma comprinha nessa casa dos 3.600, mas vamos esperar. Ethereum espera. Linkeira. Vamos dar uma olhada na Link, como é que tá a nossa querida Link. Link não tá. Movimentos ilegal, mas nada comparado ao movimento agressivo aí do Ethereum. Quantos por cento aqui hoje? Basicamente a mesma coisa do Ethereum, mas ainda tá aí tímida, né, na minha opinião. Então vamos ver. Vamos ver como é que tá aqui a situação da Chainlink. Olha só, né? Falei que tava tímido, mas já mudei minha opinião. Que tal? Timoco, estamos acima aí conseguimos romper a nossa resistência. Estamos procurando aí a nuvem agora. Quem sabe a gente não passa acima dessa nuvem, aí a gente vai ver com certeza a Link fazendo movimentos mais fortes para cima. Alligator, ainda tímido, eu não tô nem considerando que ele esteja apontando para cima. Deixa eu ver bem aqui se a gente tá acima já do Alligator. Estamos aí, né, acima do Alligator, pelo menos isso. Seria interessante a gente, cara, se a gente finalizasse esse diário assim, seria sensacional. Nossa Senhora. Alligator tá tímido, mas já estamos acima dele. Hum, rapaz, estamos tentando romper nossa média móvel de 50 dias. Média móvel de 50, estamos tentando romper. Então, o link diga a mesma coisa que eu disse para o Ethereum. É um momento de observar, comemorar e torcer, mas não é um momento de compra. Vamos lá na Solana, cara. A galera gosta de Solana, né? Cadê a Solanilda? Vamos lá. Olha só. Solanilda aí tava meio tímida, né? Meio lateralizada, por mais que essa lateralização fosse um pouco lateralização de 14%. Mas movimentozinho legal também para Solana.
Vamos ver aqui como é que tá o nosso Ichimoku. Ichimoku da Solana tá um pouco menos, como é que eu posso dizer, agressivo, talvez, do que as outras, do que a Link e do que o Ethereum, né? Porque a gente acabou de passar ali da resistência. Lembrando, a gente tem que fechar aí o nosso diário acima dessa resistência para a gente dizer que a gente rompeu, tá? E detalhe, não adianta nada a gente romper e amanhã a gente devolver tudo. Então, seria muito interessante que a gente fechou o diário, rompemos, beleza. Agora temos que sustentar. Agora, a partir do momento que a gente rompe essa linha de resistência, ela vai virar uma linha de suporte. E aí o suporte tem que segurar. Então, passamos, vamos ver se a gente fecha aí o diário. E como todas as outras moedas, a gente tem aí que passar da nuvem para a gente reconfirmar aí a nossa alta. Alligator. Como é que tá o nosso Alligator? Ainda não, a gente não foi para cima do Alligator ainda, né? Não rompemos ele, a gente não passou acima do Alligator. Então ele ainda tá indeciso aí, apontando aí para o meio. Não tá tão legal o Alligator não. E EMA, nossa média móvel de 50 dias, estamos longe ainda, hein? Estamos longe. Lá na casa dos US$ 153, era onde a gente encontraria aí essa resistência da média móvel de 50 dias. Então, Solana, as coisas não estão tão bonitas como Link e Ethereum. De qualquer forma, não é um dia de compra da Solana, é um dia de espera, né? Vamos esperar, vamos ver o que acontece, até porque ela não confirmou nada ainda. Na verdade, nada está confirmado ainda, nada para nenhuma moeda. A gente está comemorando aqui os passos pequenos que elas estão tomando aí, né? Que elas estão fazendo. E é só isso. Estou dizendo aqui que a gente confirmou alta 100%. Não, não. A gente está comemorando esses movimentos aqui. Vamos esperar que a gente feche o diário acima dessa média móvel de 50 no Ethereum. Mesma coisa com a Link. A Solana ainda tem um caminhozinho a percorrer, então, mas mesmo assim não é dia de compra, né? É dia de comemoração e observar. Observação. Comemoração é observação? Posso falar isso? Falei. É, a gente já deu uma olhada na dominância, né? O que mais que a gente pode estar vendo? Vamos dar uma olhadinha na hype. Cara, a hype tá barata, né? A hype, a Link também, US$ 14, tá doido. Nossa, velho. Hype tá derretendo. Olha só. Dia ótimo para compra de hype. Olha só. Dia ótimo para compra de hype. Como é que tá o nosso Itimoco? Vixe Maria, cara. Alligator, vixe Maria, cara. Então é isso. Oportunidade em hype. Oportunidade em hype. Aí, pra quem tava procurando. Cadê? Cadê a Cardano? Tá aqui. Cardano. Olha só. Cardanozinha tá fazendo um movimento bonito também. Como é que é? Olha aí. Ainda nada confirmado, mas um movimento bonito de se ver. Vamos comemorar os primeiros passos aí dessa subidinha dessas altcoins, né? Olha aí. E nossa média móvel de 50, estamos quase lá, mas ainda tem um caminhozinho que nós precisamos fazer até chegar lá. Então, assim, é, eu acho que por hoje, né, galera, é isso, né? A gente tem uma olhada aqui no que mais importa hoje, pelo menos no meu ponto de vista do mercado. É, muito obrigado por acompanharem mais essa análise aqui com a Sats. Se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda demais o nosso trabalho. E claro, comenta aqui o que que você acha que o Bitcoin vai fazer depois das. Comenta aqui o que que você acha que o Bitcoin vai fazer depois da decisão dos juros americanos amanhã. Você acha que ele vai pipocar para cima ou você acha a gente não vai ter aí o corte de juros e isso vai ser mal aí, vai cair mal pro Bitcoin? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, não alavanquem e aproveitem as oportunidades, né? Valeu. Vamos aqui fechar agora o nosso gráfico. Até a próxima.